Porco-dio. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre essa frase. Porco-dio. Dio significa Deus. Deus porco. Essa frase, ela veio dos italianos. Quando nós queremos saber o significado de um nome, nós temos que olhar o seu significado na sua língua de origem. Todo crente sincero que quer servir ao Eterno de coração não deve se dirigir ao Filho do Eterno com este nome. Este nome ele foi colocado no meio do cristianismo pela Igreja Católica e ela fez isso de propósito. Ela fez isso para que todas as vezes que o crente se dirigir ao Filho do Eterno com este nome, eles estejam blasfemando contra ele. Então, você que está me assistindo aí pela primeira vez, não confie em tudo que nós vamos falar aqui. Pelo contrário, corra atrás, pesquise, para depois você tirar as suas próprias conclusões. Então vamos lá, meus irmãos. Eu quero estar lendo Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Aqui diz assim: Ele me levou no poder do Espírito para um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma fera, ou seja, sobre uma besta, cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos. Veja bem, meus irmãos, aqui o apóstolo João, o apóstolo Iohanna, ele foi levado pelo Espírito do Eterno até o deserto. E no deserto ele teve uma visão de uma mulher sentada sobre uma besta cor de escarlate. E nessa besta estava escrito nomes de blasfêmia. Romilson, que mulher é essa? Essa mulher, meus irmãos, é a Igreja Católica. É por isso que está escrito aí que ela estava vestida com a veste cor de escarlate. Essa cor de escarlate aí é a cor que os papas e os cardeais do Vaticano sempre usaram e usam até hoje. Por isso que ela está vestida com essa cor de escarlate. Escarlate é a cor do pecado. E diz que ela estava sentada sobre uma besta cheia de nomes blasfemos. Romilson, que besta é essa? Essa besta é o Império Romano. O Império Romano sempre foi governado pelos imperadores. Calígula, Tibério, César Nero, Dominiciano. Mas depois que os imperadores morreram, se foram, quem assumiu a rédea do Império Romano foi os papas, foi a Igreja Católica. Ela que assumiu a rédea do Império Romano. Então por isso que diz que essa mulher está sentada sobre essa besta, ou seja, sobre o Império Romano. Como é que nós podemos saber que essa mulher é a Igreja Católica? Para nós sabermos que essa mulher é a Igreja Católica, basta nós virmos aqui, ó, Apocalipse 17, versículo 18, diz assim: A mulher que você viu representa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Então está dizendo que essa mulher, ela representa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Que cidade é essa? Essa cidade é a cidade do Vaticano. Por isso que aqui, ó, no Apocalipse 17, versículo 9, diz assim: Isto exige uma mente sábia. As 7 cabeças representam 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher aqui, no caso, está sendo representada pelo Vaticano. Se você mandar pesquisar na internet, você colocar lá, o Vaticano se localiza sobre 7 montes, 7 colinas, lá vai estar escrito. Lá vai estar escrito até o nome das colinas, vai estar escrito Avinal, Esquirinal, Viminal, Capitolino. Lá vai estar o nome dos 7 montes. O Vaticano então se localiza sobre 7 montes. Então essa mulher é a Igreja Católica. Por isso que aqui diz
que ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Alcha. Olha o que ele diz aqui, ó. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Ialcha. Por quê? Porque ela matou os seguidores de Ialcha na Inquisição. Na Inquisição, a Igreja Católica matou muitos mil crentes. Ela jogava eles em cima de pau a pique. Ela derretia estanho, despejava no ouvido dos crentes. Então ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Ialcha. E aqui está dizendo que essa mulher está sentada sobre o Império Romano, que está cheio de nomes blasfemos. Um desses nomes, meus irmãos, que essa mulher propaga é o nome Jesus. É ela que leva esse nome blasfemo para as nações, para tribos, povos, línguas e nações. Então, um dos nomes blasfemos, ela leva vários nomes, como Deus, por exemplo, que vem de Zeus. Então, ela propaga esses nomes blasfemos. E um dos nomes blasfemos que essa mulher leva é o nome Jesus. Então, veja bem, meus irmãos, da agora para frente, mais uma vez eu quero estar mostrando para os irmãos que esse nome Jesus é um nome de blasfêmia. E eu vou estar usando documentos e vou estar usando a própria escritura para mostrar isso para os irmãos. Então você, meu irmão, que já tem esse conhecimento, você que já sabe que esse nome Jesus é um nome de blasfêmia, nos ajuda a divulgar esse vídeo, a passar esse vídeo para frente, para mostrar para outros irmãos que ainda não têm esse entendimento. Ok, meus irmãos? Eu vou começar pelo Google aqui, o Google Tradutor. No Google Tradutor, meus irmãos, eu coloquei do latim para o português. Por quê? Porque a origem do nome Jesus é do latim. Esse nome ele vem do latim, ele não vem do hebraico. Ialcha vem do hebraico, mas Jesus não, Jesus vem do latim. E no latim está escrito assim, ó, Iesus. Então, meus irmãos, quando nós queremos saber o significado de um nome, nós temos que olhar o seu significado na sua língua de origem. Por exemplo, quando eu quero saber o significado do nome Ialcha, eu tenho que olhar então na língua hebraica. Qual é o seu significado na língua hebraica? Então aqui nós vamos olhar o significado do nome Jesus no latim, porque ele vem do latim. Do latim é Iesus. E para nós sabermos o significado do nome Iesus no latim, nós precisamos separar o Ie do Zus. Tem até muitos líderes aí, pastores, e esse desinformante na internet aí dizendo que a gente não pode fazer isso não, que a gente não pode separar o Ie do Zus. Pelo contrário, é isso que a gente tem que fazer sim, para nós sabermos qual é o significado do nome. Por quê? Porque se eu quero saber o significado do nome Ialcha, eu tenho que separar Ial de Chá. Chá no hebraico significa salvação. Portanto, Ialcha no hebraico significa Ial é a salvação. Ial é o Salvador. Porque a palavra Chá significa salvação, Salvador. Então, quando eu separo o Chá de Ial, aí eu vejo o significado do nome. O nome é Ial é a salvação, Ial é o Salvador. Então aqui nós vamos fazer isso, nós vamos separar o Ie do Zus. Quando eu separo Ie do Zus, eu tenho o significado do nome. Aqui, ó. O significado do nome Iesus, quando eu separo, significa, ou seja, porco. Tá vendo aí, meus irmãos? Então o significado do nome Jesus, do nome Iesus, o significado é esse aí, ó. Ou seja, porco. Por quê, Romeus? Porque a palavra Zus no latim significa porco. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui o Wikipédia para vocês verem aqui, ó. Zus no Wikipédia. Você vai ver aqui, ó. Zus é um gênero de mamífero pertencentes à família Suitae, Suítios, que inclui, entre outros, o porco doméstico. Deixa eu virar aqui a tela do celular para vocês verem. Tá vendo aí? O porco doméstico e o javali. Então, a palavra aí, aparece até o desenho dele aí na tela aí, ó. Tá vendo aí, né, meus irmãos? Então, o Zus no latim significa porco. Você pode pesquisar isso aí. Você não precisa acreditar em tudo que nós estamos falando aqui, não. Você pode correr atrás e pesquisar. E o que significa a palavra Ie, Romeus, no latim? Ie no latim está aqui, ó. Ie no latim é uma abreviação que significa, cá embaixo, que eu vou pegar para vocês verem aqui, ó. Ou seja, igual tá lá no Google, ó. Isso aqui é o Wikipédia, viu, meus irmãos? Ó, ou seja, ou então, isto é. Antigamente o Google traduzia assim, ó. O Google aqui nessa parte aqui, onde ele põe aqui, ou seja, antigamente ele colocava assim, isto é porco. Então o nome Iesus significa isto é porco.
Tá vendo, meus irmãos? Nós já estamos provando com documentos que Iesus vem do latim. E Iesus no latim significa isto é porco, ou seja, porco. Então esse foi o nome de blasfêmia que a Igreja Católica escolheu para colocar no Filho do Eterno. Olha aqui agora aqui, ó. O porco, na verdade, para muitos não sabem, mas o porco em Roma, ele é um deus. Ele é um deus lá em Roma. Aqui, ó, ao seu nome aqui, ó, Mocos, Deus dos porcos. Vou pegar aqui, ó, vou pegar só uma parte aqui, ó. Considerados símbolos de força física, vitalidade e viralidade, sobretudo os produtores masculinos da espécie, eram utilizados em rituais e oferendas. Os celtas, que adoravam muitos deuses, também possuíam um deus para o porco, Mocos. Tá vendo aí, meu irmão? Então, tá aí, ó, o porco era um deus lá em Roma. Ele era um deus lá em Roma. Ó, vou continuar lendo aqui, ó. Pegar daqui para frente. Ó, deixa eu subir aqui a tela para poder ficar melhor para nós ver. Pera aí, deixa eu subir a tela aqui. Vou pegar daqui para frente. O deus dos porcos foi motivo estampado em moedas da época. Também os nobres celtas eram enterrados com um porco ou parte dele, levando consigo para a eternidade a viralidade e a vitalidade. O escritor romano Tácito, 55 e 115 a.C., do Machia, citou em sua obra Germânia os desenhos e representações dos porcos que os soldados germânicos faziam em suas roupas. Então os soldados, eles carregavam nas suas roupas o desenho do porco. Tamanha era a adoração que eles tinham por esses animais no Império Romano e em toda a Europa. Eles adoravam o Deus porco. Então foi esse nome aqui que a Igreja Católica escolheu para colocar no Salvador. O nome de um animal imundo, meus irmãos. Tá vendo aí? Estamos provando dentro das Escrituras que o porco, ele é um animal imundo. E este nome que eles escolheram para o Machia e Jesus, eles escolheram de propósito para poder blasfemar contra ele. Por quê, ó meus? Porque Yahushua não é representado por um porco. Yahushua é representado por um cordeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem aqui para mostrar para vocês aqui, ó, Isaías. Em Isaías diz assim, ó: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Então o cordeiro é o símbolo do Filho do Eterno e não o porco. Mas Roma, a Igreja Católica, escolheu esse nome Iesus porque o seu significado é isto é porco. Então ela fez isso para poder blasfemar contra o Filho do Eterno. O que representa o Filho do Eterno nas Escrituras Sagradas é o cordeiro. Meus irmãos, se você pegar um porco, der um banho nele, lavar ele bem lavadinho e levar ele pôr no pasto para ele viver como uma ovelha, como um cordeiro, ele não vai viver como um cordeiro. Por quê? Porque essa é a sua índole. Ele é um porco. Quando ele vê um chiqueiro, ele vai ficar doido para voltar para dentro do chiqueiro para poder lambear novamente. Porque esse é o seu instinto. Ele é um porco, jamais ele pode ser um cordeiro. E se você pegar um cordeiro e levar o cordeiro e colocar num chiqueiro, lamear ele, pôr lá dentro do chiqueiro, ele não vai viver como um porco, porque a sua índole, o seu instinto não é para ser um porco. Ele nasceu para ser um cordeiro, um animal limpo, um animal puro. Então por isso que o Eterno escolheu Yahushua, escolheu o cordeiro para simbolizar Yahushua, porque Yahushua é santo, Yahushua é puro. Mas a Igreja Católica não. Ela escolheu o porco. Ela escolheu esse porco aqui, esse animal aqui, ó, para poder blasfemar contra o Filho do Eterno. Ela escolheu um nome Jesus, que significa esse animal aqui, ó. Então ela escolheu esse nome para poder estar blasfemando contra o Filho do Eterno. Então, meus irmãos, são várias passagens que nos mostram que o cordeiro é que simboliza, o cordeiro é que representa Yahushua e não o porco. Por exemplo, aqui em Apocalipse 14, o que diz? Então viu o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Então o cordeiro é que é um símbolo do Machia.
No livro de Apocalipse, capítulo 12, fala: eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Então o Cordeiro é que é um símbolo do Mashiach e não o porco. Mas a Igreja Católica colocou um nome no Mashiach que significa isto é porco. Por quê? Porque o porco no livro de Levítico capítulo 11, lá o Eterno fala que o porco é um animal imundo. Isaías 66, versículo 17 também mostra que o porco é um animal imundo. Então a Igreja Católica escolheu este nome para colocar no Salvador, esse nome Jesus, de propósito. Ela fez isso para poder os crentes estarem blasfemando contra o Filho do Eterno, chamando ele de porco. E aí quando você invoca esse nome, meus irmãos, você está se manchando, você está ficando cada vez mais imundo, você está se manchando com este nome. Esse nome Jesus, ele significa isto é um porco. Nós podemos dar continuidade ao estudo, meus irmãos. Mas antes de eu dar continuidade ao estudo, meus irmãos, eu gostaria de passar um desenho do Cipso, mostrando que esse nome Jesus, ele veio da Itália, ele veio de Roma. Só que ali no desenho do Cipso, ali, que é um desenho da nova ordem mundial, eles nos mostram que eles já sabem que esse nome significa porco. Lá eles usam um porco lá e falam que esse porco veio da Itália. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que esse nome Jesus, ele veio da Itália e ele significa porco. E lá o bonequinho lá no desenho, ele faz até o sinal da cruz e ainda agradece o Senhor por essa abominação. Porque ele sabe que o porco é uma abominação. Vou passar o desenho aí agora para vocês verem. E aí logo em seguida nós vamos dar continuidade ao estudo. Ok, meus irmãos? Vamos lá, nariz de tomada. Fareja uma trufa aí. Eu não sei por que foi mandar trazê-lo da Itália. De primeira classe, inclusive. E você ainda esquece de pedir as milhas. Interessado nisso? George Maroni, onde está seu porco de trufa? Tá olhando pra ele. Um porco humano. Obrigado, senhor, por essa abominação. Tá olhando pra ele. Um porco humano. Obrigado, senhor, por essa abominação. Obrigado, senhor, por essa abominação. Então, irmãos, como vocês viram, pregar o nome Jesus é ajudar a Igreja Católica a pregar o Deus porco no mundo inteiro. É levar o Deus porco para as nações, é ajudar, é trabalhar juntamente com ela, pregando esse nome de blasfêmia. Então nós não devemos compactuar com a Igreja Católica. Ela criou esse nome de blasfêmia e quem está pregando esse nome está contribuindo juntamente com a Igreja Católica para poder blasfemar contra o Filho do Eterno e levar essa blasfêmia para as nações. Por isso nós não devemos pregar o nome Jesus. Nós devemos pregar o nome Yahushua, o Mashiach. Agora eu quero trazer vocês aqui, meus irmãos, nessa outra página aqui, ó. Não sei se os irmãos já ouviram falar no título Deus Porco. Vou trazer a tela para cá para ficar melhor. Ou melhor, porco-dio. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre essa frase. Porco-dio. Dio significa Deus. Deus porco. Essa frase, ela veio dos italianos e ela se disseminou por todo o mundo. Aqui no Brasil mesmo, tem muitas pessoas que veio da Itália, eles veio com essa frase para cá. Eles falam isso constantemente. Qualquer coisa que acontece com eles, eles falam porco-dio, porco-dio. Porco-dio significa Deus porco. Everybody porco-dio. Porco-dio. Essa frase veio dos italianos. Isso aqui é uma verdade que não tem como contestar. Essa frase foi criada pelo povo italiano, essa frase porco-dio. Então veja bem aí, essa frase aí, eu já vi até falar que eles chamam o pai de porco, chamam o espírito do eterno de espírito de porco, chamam o filho de porco-dio, que é Deus porco. É tanto que essa frase aqui, essa frase chiqueirão aí, ela tá lá também, lá no time do Palmeiras. Por quê? Porque quem fundou o time do Palmeiras foram os italianos, foram pessoas que vieram da Itália, eles que fundaram o time do Palmeiras. E o masquete do Palmeiras hoje é um porco. E aí quando eles vão jogar lá no estádio do Palmeiras, eles falam que estão indo jogar no chiqueirão. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês? Que essa palavra,
Porco-dio. Porco-dio veio de Roma, veio da Itália, como aquele desenho lá mostrou. Então lá na Itália, meus irmãos, sempre existiu o Deus porco. Então, meus irmãos, o porco-dio, o Deus porco, o Jesus, queira as pessoas acreditar ou não, Jesus, que é o Deus porco da Igreja Católica, ele veio de lá, aí ele veio de Roma. Tá vendo por que o desenho dos Simpsons fala que o porco veio de lá da Itália e mostra tudo? Porque o desenho dos Simpsons é um desenho da nova ordem mundial. O desenho dos Simpsons, eu já até passei no desenho dos Simpsons aí, que quando ele foi lá para Jerusalém, ele deitou lá no túmulo lá, e ele deita lá no túmulo do Salvador, no desenho, e fala que naquele lugar foi sepultado o porco. Diante de nós está a igreja do Santo Sepulcro, onde se acreditar que ficar o tumba de seu Deus. Agora deixe-me olhar com reverência para o lugar de descanso sagrado. Que é isso? Homer, esse é o lugar mais sagrado do cristianismo, não é a rede do seu quintal. Desculpa, é que essas excursões são muito cansativas e é tão bom aqui na tumba do Salvador Desconhecido. Desconhecido? Esse é o túmulo do homem mais famoso que já viveu. Quem, o Gaguinho? O Gaguinho não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Então, meus irmãos, esse pessoal da nova ordem mundial está por dentro de tudo. Então, irmão, nós estamos provando com um documento, com A mais B. Não se deve pregar esse nome. Jesus é um nome de blasfêmia. Olha o que fala aí, ó. Para mim, particularmente, não passa de mais uma maneira que Satanás usou para deturbar, agredir e ofender o Criador, chamando-o de porco, mascarando essa blasfêmia com uma figura de uma divindade suína. Mas, na verdade, o que acontece? O que acontece é que a Igreja Católica foi ela que colocou o nome Jesus. Jesus, no latim, é Jesus. Jesus, que significa isto é um porco, como eu falei para vocês. Então, como vocês puderam ver, meus irmãos, esse Deus porco, ele veio da Itália. Então, esse Deus porco, Jesus, está mais do que provado que ele veio de Roma. Ele veio da Itália, do Vaticano, da Igreja Católica. Agora, irmãos, eu não poderia terminar esse estudo sem nós deixarmos de ler Daniel capítulo 8. Nós temos que terminar com esse texto. Eu sei que eu já fiz um vídeo falando sobre esse capítulo aqui, mas é bom nós voltarmos aqui de novo, para nós terminarmos esse estudo. Daniel capítulo 8, meus irmãos, fala de 4 impérios que vão governar o mundo. Babilônia, os Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Vou até colocar a imagem da estátua para vocês verem. Daniel interpretou o sonho para Nabucodonosor, falou que a cabeça da estátua era o império da Babilônia que estava governando na época dele. Aí Daniel falou, os braços da estátua é o próximo império que vai vir e vai destruir a Babilônia, os Medo-Pérsia. Depois Daniel virou e falou, o ventre da estátua é a Grécia de Alexandre o Grande, que vai vir e vai destruir os Medo-Pérsia. E o pequeno chifre aqui, meus irmãos, que é as coxas da estátua, era o Império Romano, que ia surgir e ia destruir os gregos, o Império da Grécia. Então esse pequeno chifre aqui, meus irmãos, que está em Daniel, capítulo 8, versículo 9 em diante, não tem nada a ver com Etíoque Epifânio, como os pastores têm ensinado. Se a pessoa lê isso aqui achando que é Etíoque Epifânio, ele nunca vai chegar ao entendimento de como é que o porco foi introduzido no lugar do cordeiro, de como é que eles colocou esse Deus porco, esse Jesus, no lugar de Yahshua Mashiach. Nós temos que entender esse capítulo aqui para nós entendermos isso. Então vou estar lendo mais uma vez para vocês. Vou pegar o capítulo 8, versículo 9. Diz assim, de um dos 4 ventos do céu, saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul. Vou pegar só até aqui para nós entendermos. Isso aqui é o que, meus irmãos? Isso aqui é o surgimento do Império Romano, depois da Grécia. Quando ele começou a surgir, quando ele começou a virar potência, quando ele começou a crescer, quando ele começou a ganhar guerras. O que ele fez? Ele foi para o sul. O que o pequeno chifre aqui, Roma, foi fazer no sul? Foi combater a Grécia, a Magna Grécia, porque era a Grécia que estava no poder. Lembre, meus irmãos, Babilônia, quem destruiu Babilônia? Os Medo-Pérsia, os braços. Quem destruiu os Medo-Pérsia? A Grécia, o ventre da estátua. E quem destruiu a Grécia? As pernas, que aqui está sendo representado por um pequeno chifre no capítulo 8.
Então um império vinha e destruiu o outro. Então surgiu aqui o Pequeno Chifre. O Pequeno Chifre foi para onde? Foi para o sul. O que ele foi fazer no sul? Ele foi combater a Grécia, a Magna Grécia. Então isso aqui não tem nada a ver com Eteocle Epifânio. Eu estou mostrando para vocês que o Pequeno Chifre é Roma. Roma foi combater a Grécia, porque era a Grécia que estava no poder. Então o certo agora era Roma vir combater a Grécia. E para combater a Grécia, Roma tinha que ir para onde? Para o sul. Vou colocar a revista aí mostrando Roma indo para o sul combater a Grécia. Depois ela foi para onde? Ela foi para o Oriente. Quem estava no Oriente? Os catáragos. Vou colocar a revista aí mostrando o ano. Para a Grécia, ela foi no ano 200. Para combater a Grécia, ela foi no ano 280 antes do Machia. Para o sul, para o Oriente, ela foi para o sul combater a Magna Grécia. Para o Oriente, ela foi no ano 260 e pouco, se eu não me engano. Vou colocar a página aí. Depois ela foi para onde? Ela foi para o país do esplendor. Onde está o país do esplendor? Jerusalém e Al-Shalem. Isso aqui foi no ano 63 antes do Machia. Tá vendo, meus irmãos? Eu estou mostrando tudo para vocês, história. Então Roma no ano 63 ela chegou em Al-Shalem, em Jerusalém. É tanto que quando o Machia chegou lá, quem mandava ali era o Império Romano. Como nós vimos aí. Aí ó, aí fala o que agora? Ela ergueu-se até contra o exército dos céus. Tá aí, meus irmãos, ó. Ela ergueu contra o exército dos céus. Como é que foi isso, amigos? Quando os imperadores Tibério, Calígula, César Nero começou a matar os crentes, o exército dos céus aqui é os crentes, jogou os crentes para os leões comer na arena. Vou colocar um pedacinho do vídeo para vocês verem. Aí fala, derrubando por terra parte dos exércitos das estrelas e calcando-as aos pés. Tá vendo, meus irmãos? Então Roma levantou contra as estrelas dos céus os crentes e começou a matar eles. Agora, meus irmãos, agora. E chegou mesmo a exaltar-se contra o príncipe dos exércitos. Levantou contra quem agora? Levantou contra o próprio Ial? Não, levantou contra o filho dele, contra o príncipe. O príncipe que é o filho do Eterno, é Yahshua Machia. É tanto que no livro de Juízes, capítulo 5, quando o Yahshua aparece para Josué, ele fala, eu sou o príncipe dos exércitos de Ial. Então levantou contra o príncipe. Espero que até aqui vocês entenderam claramente, meus irmãos, a mensagem. Agora, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Diz que tirou o sacrifício perpétuo que Yahshua havia feito para Ial. Muitos líderes aqui pegam aquelas tradução deturbada e pegam assim, lá onde está escrito assim, tirou o sacrifício que era oferecido ao príncipe. Essa tradução está totalmente fora, meus irmãos. Não foi isso que Roma fez. Roma tirou o sacrifício que o príncipe tinha feito para Ial. O seu sacrifício quando ele morreu no madeiro. Foi isso que Roma tirou. Foi o sacrifício que o príncipe fez por nós ao Eterno. Tá entendendo, meus irmãos? É tanto que tem uma tradução aqui que eu quero mostrar ela para os irmãos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ó. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Tirou dele quem? Tirou o sacrifício que Yahshua tinha feito para o Eterno. Como é que eu posso provar isso para vocês, meus irmãos? Aqui, ó. Vou vir cá em Juízes capítulo 13. Vou mostrar algo para vocês agora tremendo. Deixa eu fechar aqui. Quando o anjo de Ial aparece a Manoá, o anjo de Ial aqui é o próprio Yahshua. Deixa eu chegar a tela aqui para vocês verem. Quando o anjo de Ial, que é o próprio Yahshua, aparece para Manoá, olha o que Manoá fala com ele. Então Manoá disse ao anjo de Ial, ó, deixe que te detenhamos para que te preparemos um cabrito. Ele queria oferecer um sacrifício para o anjo, para Yahshua. Olha o que Yahshua fala para ele. Disse, porém, Yahshua ao anjo de Ial, a Manoá. Disse, porém, o anjo de Ial a Manoá, ainda que me detenhas, ó, não comerei do teu pão, e se fizer o holocausto, deixa eu subir a tela aqui para nós, para ficar melhor. E se fizeres o holocausto, é a Ial que oferecerás, aí ó, pois Manoá não sabia que era o anjo de Ial. Então, meus irmãos, Manoá queria oferecer um sacrifício para o anjo do Eterno, que é Yahshua. Yahshua falou, se você quiser fazer se você me deter aqui, eu não vou comer desse cabrito. Mas se você quer fazer um sacrifício, oferece ele para Ial. Por quê? Porque como eu mostrei para vocês na Bíblia de Jerusalém, Yahshua não recebe adoração. Ele não recebe sacrifício. O sacrifício é para Ial. Até que se vocês lerem o texto aqui, fala que quando Manoá terminou de oferecer o sacrifício, o anjo subiu no meio da fumaça. Ou seja, o anjo é aquele que leva
o sacrifício para o Eterno. E Yahshua recebe o nosso sacrifício e oferece para o Eterno. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. E ele está no Santo dos Santos. Então ele recebe o nosso louvor, o nosso sacrifício, ele pega a nossa adoração e transfere ela para o Eterno. Ele não recebe a adoração para si próprio. Está entendendo, meus irmãos? Por isso que ele falou com Satanás, arreda Satanás, porque está escrito, somente Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então, meus irmãos, o sacrifício que o pequeno chifre tirou aqui, é o sacrifício que Yahshua fez por nós a Yahweh. Não é um sacrifício que era oferecido ao próprio príncipe, não. É o sacrifício que o príncipe fez por nós ao Eterno. O pequeno chifre foi lá e tirou ele. E o que ele fez, Romilson? Ele colocou o porco no lugar. O pequeno chifre colocou o porco, Roma, e com isso fez o quê? E arrasando o lugar do seu santuário, tá aí, ó. E o seu exército, arrebentou com a igreja do Mashiach. Manchou a igreja do Mashiach, por quê? Porque colocou o sacrifício do porco, colocou o porco para a igreja invocar, colocou Jesus. Com isso, o templo foi todo danificado, foi manchado. Nós, meus irmãos, somos o templo do Eterno. Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês que nós somos o templo do Eterno. Tá aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, ó. 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Criador e que o Espírito do Criador habita em vós? Nós somos o templo do Eterno. Só que Roma, o que Roma fez? Ela danificou o templo do Eterno. Ela danificou o templo do Eterno, o templo do Mashiach, que somos nós. Como é que ela fez isso? Colocando o porco, Deus porco, para a igreja invocar esse Deus porco. E aí o que aconteceu? O anjo então perguntou, Daniel perguntou para o anjo, então vai até quando essa visão toda, essa visão do surgimento do pequeno chifre, dele calcando aos pés o santo, dele tirando o sacrifício do príncipe que foi oferecido a Yahweh por nós, e ele danificando o templo do Mashiach, até quando vai isso aí? Olha a resposta aqui agora, meus irmãos, ó, no versículo 14 aqui agora, ó. Vou trazer aqui agora para vocês verem, isso aqui é na Bíblia de Jerusalém. Aí ele responde, aí o anjo responde para ele, e ele respondeu-lhe, até 2.300 tardes e manhãs, então será feito justiça ao santuário. A gente faz justiça a um templo feito de pedra, meus irmãos? A gente faz justiça a um templo de concreto? O Eterno não habita em templo feito por mãos de homem mais? Então que templo é esse aqui que vai ser feito justiça ao templo? Esse templo é a igreja do Mashiach. Vai ser feito justiça a ela. Por quê? Porque o pequeno chifre, ele colocou ela para invocar um porco. Ele colocou a igreja para invocar o Deus porco. E muitos na inocência, sem saber, estão invocando esse porco Jesus. Então tem que ser feito justiça. Tem que ser destruído essa Babilônia, essa imundícia, esse sistema que corrompeu a igreja do Mashiach. A grande Babilônia, essa mulher, a igreja católica, ela vai cair. Por isso que lá no Apocalipse fala, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber do vinho da sua prostituição às nações. Tá entendendo, meus irmãos? Então, aqui ó, vai ser feito justiça. Algumas traduções vai traduzir como? Nós podemos pegar aqui algumas traduções em Daniel capítulo 8. Eu posso pegar aqui agora, Daniel capítulo 8, deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou aqui em Daniel capítulo 8. Aguenta a mão, irmãos, que nós já estamos terminando. Mas esse estudo aqui, ele é tremendo para esclarecer a nossa mente. Olha como é que vai estar aqui nele aqui. Olha o que está escrito. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário e o templo será o quê? Será purificado. Por que 2.300 tardes e manhãs, meus irmãos? 2.300 tardes, que são 2.300 dias. Dias são interpretados como sendo anos. Ele falou, vai passar 2.300 anos. E aí, então, o templo do Eterno, o templo do Mashiach, vai ser purificado desse porco que a igreja invocou. Porque quando ela invoca o porco, ela está se manchando. Porque o porco, quando você pode observar que o porco ele vai no chiqueiro e lamaceia todo dia, ele rola na lama. Então, Jesus é o Deus porco, que a igreja tem envolvido com esse Deus porco. Tem anos, mais de 1.700 anos que a igreja está invocando o Deus porco. Ela manchou com ele. Então no final dos 2.300 anos vai acontecer o que com o templo? Ele vai ser purificado do Deus porco que ela invocou. Está entendendo, meus irmãos? Começou no ano 280. Se o calendário estiver correto, igual eu mostrei para vocês aí, 280 com 2020,
nessa primavera agora vença o prazo. Isso se o calendário estiver correto, meus irmãos, porque nós sabemos que Roma bagunçou todo o calendário, mas no documento na história aí fala que o pequeno chifre começou a guerrear com a Grécia em 280 com 2020 dá 2.300 anos. Então, o templo vai ser purificado, né? Jerusalém fala, será feita justiça ao templo, ele vai ser limpado desse Deus porco que ele passou invocando. Então agora deixa eu trazer vocês aqui agora, meus irmãos. Quando eu falo com vocês que a coisa é séria, aqui ó, olha o que está aí agora, meus irmãos. Olha o que está aí. No versículo 3. E me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada numa besta. Mulher é igreja, irmãos. Mulher representa igreja. Essa mulher aqui é a igreja católica, como eu já mostrei para vocês. Uma mulher sentada numa besta. Cor de escarlate. Isso aqui é a cor das roupas que é usada lá no Vaticano. Vou colocar a imagem na tela aí para vocês verem. Cor de escarlate. Isso aqui é a igreja católica. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. O nome de blasfêmia, que é o nome de maior blasfêmia do que esse que eu mostrei para vocês. Jesus, Jesus, que significa Deus porco. Isto é porco, como eu mostrei, irmão. Então, nome de blasfêmia. Blasfêmia contra quem? Contra o Filho do Eterno. Então, quando você ajuda a propagar esse nome, você está blasfemando, você está levando um nome de blasfêmia para as pessoas. E os crentes estão fazendo o quê? Estão se sujando com esse ídolo, com esse Deus porco. É por isso, meus irmãos, que aqui, ó, em Apocalipse 14, olha o que fala aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, ó. Apocalipse 14, o que fala aqui, ó? Esses são os que não se contaminaram com mulheres. Quem são esses? Os 144 mil que estavam no Monte Sião com quem? Com o Cordeiro. Não estava lá com o porco, Jesus. Estava lá com o Cordeiro e Alcha no Monte Sião, 144 mil. Tinham na testa o seu nome e o nome do seu pai. Ial, Ialcha, Ialcha. O nome do pai e o nome do filho está na testa deles. Por quê? Porque eles não se contaminaram com mulheres. Por isso que eles estão lá no Apocalipse, ó, não se contaminaram com mulheres. Por quê? Porque essas mulheres aqui agora não é uma mulher só igual está aqui no Apocalipse. Ó, o Apocalipse 17, você vê uma mulher só. Ó. Apocalipse, cadê? O Apocalipse 17, vamos lá. Aqui, ó, Apocalipse 17, você vê uma mulher só, a igreja católica. Mas ela tem filhas. As filhas são as igrejas evangélicas. Por isso que Ezequiel 16 fala tal mãe, tal filha. Por isso que aqui fala a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A igreja católica é a igreja mãe. Tá entendendo, meus irmãos? Então ela tem muitas filhas. As filhas delas aqui, ó. Tá aqui, ó. Fala que os 144 mil não se contaminam com mulheres. As mulheres aqui são as igrejas evangélicas que pregam Deus porco, Jesus. Então os 144 mil não invocam esse ídolo. Então eles não invocando esse ídolo, eles não estão se sujando com esse ídolo. Porque o nome do Mashiach, meus irmãos, ele nos purifica. Ele nos purifica. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para vocês verem aqui. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Quando você invoca o nome do Mashiach, meus irmãos, olha o que acontece aqui, ó. 6, versículo 11. Vamos ler aqui, ó. Ó. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Quando a pessoa invoca o nome verdadeiro, ele é lavado no nome de Yahshua. Mas haveis sido santificados. Ele é santificado, ele é lavado, mas haveis sido justificados no nome de Yahshua Mashiach e pelo Espírito do Eterno. Então, quando nós invocamos o nome verdadeiro, nós somos lavados. Mas quando nós invocamos Jesus, o Deus porco, nós somos lameados, nós somos sujados. E então, o que vai ter que acontecer? A igreja vai ter que ser purificada. Ela vai ter que ser purificada. O santuário vai ter que ser purificado. Então os 144 mil, meus irmãos, eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primício para o Criador e para o Cordeiro. Olha aí, tá vendo? E na sua boca não se achou engano. Algumas pessoas falam mentira. O que é engano, mentira aqui? Pode olhar qualquer rodapé de Bíblia aí que vai falar. Eles não se envolveram com idolatria. Eles não invocou o nome dos ídolos. Eles não invocou o Deus porco. Não invocou Jesus. Está entendendo, meus irmãos? Então, essa questão, meus irmãos, aconteceu no livro de Daniel, capítulo 8. Eles tirou o sacrifício do cordeiro. Eles tiraram o Yahshua Mashiach e colocou o Deus porco. Foi aqui, o pequeno chifre. Foi aqui, ó. Foi aqui que começou toda essa bagaceira. Está entendendo? Por isso que fala que Roma
Roma leva esse ídolo, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, deixa eu trazer para vocês aqui, ó, confirmando o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, como eu disse no primeiro, quem assistiu lá, quem não assistiu, assista a primeira parte, lá é parte 1 e parte 2. O apóstolo Paulo falou, o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele fala aí, ó. 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ao 10. Segundo a graça do Criador que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento. Fundamento é o nome, meus irmãos. Paulo está mostrando que ninguém pode pôr outro nome no Filho do Eterno, quando mais um nome que significa porco. Ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento. E, como sábio arquiteto, ele fez o quê? Colocou o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Por que Paulo falou além do que já está posto? Porque o fundamento, o fundamento que é o nome de Yahshua Mashiach. Ele falou, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é Yahshua Mashiach? Por que ele falou além do que já está posto? Porque o Eterno foi quem escolheu o nome para o seu filho. Acesse a parte 1 lá para vocês verem, meus irmãos. Foi o Eterno que escolheu o nome para o seu filho. Ninguém pode pôr outro fundamento, outro nome no Filho do Eterno. O Eterno não vai aceitar outro fundamento, outro nome, a não ser aquele que ele já escolheu. Como eu disse lá no outro vídeo lá, Lucas capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Yahshua. O anjo veio, o anjo aqui, apareceu para Maria, falou com ela, o Eterno mandou vir até você e mandou dizer para você colocar o nome no filho dele de Yahshua. O anjo falou para ela, você vai colocar o nome de Yahshua. Então o nome não foi escolhido por homem terreno, foi escolhido pelo Eterno, o nome para o filho dele. E aí, ela obedeceu, Maria obedeceu. Olha o que está escrito aqui no capítulo 1, versículo 30. No capítulo, aqui, né, o capítulo 2, né, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberá, darás à luz um filho, pôr-lhe-ás o nome de Yahshua. E aqui no capítulo 2, ela obedeceu. Ela colocou o nome que o anjo mandou colocar. Veja como está aqui, irmãos, o versículo 12 de Daniel 8. Veja bem, no 11 diz assim, e chegou mesmo a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Agora o 12, meus irmãos. E o exército, e sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Está vendo aí, meus irmãos? Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Eu vou estar lendo o rodapé da Bíblia de Jerusalém, no capítulo 8, versículo 12, vou estar lendo o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Vou colocar ela na tela aí para os irmãos acompanhar. O rodapé diz assim, tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, ou seja, o Deus porco, o ídolo, o Deus porco, substituiu o sacrifício no santuário. Tá vendo aí, meus irmãos? Então foi colocado o Deus porco no lugar do Mashiach, no lugar do sacrifício de Yahshua, foi colocado o sacrifício do porco. Olha o que eu falei agora. Ou ainda, o perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade, como abominação. Então, meus irmãos, Roma tirou o sacrifício do cordeiro e no seu lugar colocou a abominação da desolação, a iniquidade. Colocou-se o sacrifício do porco. É isso que está no versículo 12. E no rodapé da Bíblia de Jerusalém confirma isso. Agora veja bem, deixa eu pegar aqui uma outra tradução para vocês aqui. Olha como é que essa aqui diz aqui, ó. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Tá vendo aí, meus irmãos? Foi apresentado uma oferta nojenta. Então o que eles fizeram? Eles tiraram o sacrifício do cordeiro e apresentou a abominação, o sacrifício do porco. Colocou o Deus porco no lugar do Mashiach. E com isso eles colocou o sacrifício do porco no lugar do sacrifício do cordeiro. Uma coisa que eu não poderia deixar de mostrar para vocês, meus irmãos, é o versículo 12 de Daniel, capítulo 8. Aqui diz assim, e o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. Está dizendo que no lugar do sacrifício do cordeiro, o pequeno chifre, Roma,
colocou a iniquidade, colocou a abominação da desolação, colocou o sacrifício do porco, colocou o Deus porco, Jesus. E com isso fez o quê? Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Como é que Roma derrubou por terra a verdade? Tirando o verdadeiro mediador entre o Criador e os homens. Tirando Yahshua e colocando Jesus Cristo, colocando o Deus porco, tirando o cordeiro e colocando o porco. Foi assim que Roma lançou por terra a verdade. Tá entendendo, meus irmãos? Ela lançou por terra a verdade quando ela fez isso aqui. Olha o que está escrito aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Isso é bom e agradável à vista do nosso Salvador, o Criador, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter o conhecimento exato da verdade. Qual a verdade que ela lançou por terra? Qual que é a verdade? Pois há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, um homem, o Machia e Yahshua. Na Bíblia de Jerusalém vai estar escrito Yahshua, o Machia. Então, quando ela tirou o verdadeiro Machia e colocou o falso, colocou o Deus porco, ela lançou por terra a verdade de que Yahshua é o mediador entre o Criador e os homens. Ela colocou o Deus porco, ela colocou Jesus no lugar do Machia. Isso aqui não tem nada a ver com Etíoque Epifânio. Etíoque Epifânio não lançou verdade alguma por terra. Qual a verdade que Etíoque Epifânio lançou por terra? Nenhuma. Mas esse pequeno chifre aqui, ele fez um estrago enorme. Ele tirou o sacrifício do cordeiro e colocou o sacrifício do porco, do Deus porco. E com isso, ele arrebentou com a igreja e lançou por terra a verdade de que Yahshua Machia é o